Poucos filmes da ficção científica são mais violentamente satisfatórios e confusos do que a franquia O Predador, não é mesmo? Não há como negar que o Predador é uma das criaturas mais impressionantes da ficção científica. Quando o primeiro filme estava em produção durante a década de 1980, era visto como uma aposta muito arriscada, já que tinha um baixo orçamento em comparação a outros filmes de ficção científica da época. A produção do Predador alcançou muitos dos principais artistas de efeitos especiais e maquiadores daquela época. E apesar de Stan Winston ter apresentado o visual final do Predador, os esforços de cada um valeram a pena para fazer o design do Predador ficar incrivelmente reconhecível como é hoje. Em meados de 1984, os irmãos Jim e John Thomas escreveram seu primeiro roteiro com o nome Hunter, que significa caçador, que contava a história de alienígenas que viriam à Terra em busca de recompensas. E essas recompensas eram nada mais nada menos do que os restos mortais de alguns dos seres humanos mais perigosos do planeta. Poucos sabem, mas Rock Balboa foi a fagulha que inspirou o primeiro roteiro do Predador. Até o quarto filme da franquia, a piada recorrente em Hollywood dizia que estava faltando um oponente na Terra, e muito em breve o garanhão italiano teria de enfrentar um adversário extraterrestre. Foi essa piada que inspirou os irmãos Jim e John Thomas, que escreveram um roteiro sobre uma criatura alienígena que vem à Terra para caçar oponentes. Tentaram vender essa ideia e, como não tinham agentes, o roteiro sequer era lido pelos estúdios. Os irmãos então tiveram a brilhante ideia de colocá-lo por debaixo da porta de Michael Levy, que era um executivo da Fox, que, vejam só, leu o roteiro, gostou e passou para o produtor Joe Silver, que trouxe Lawrence Gordon para coproduzir, que contratou o novato John McTurner para dirigir e convenceu ninguém mais, ninguém menos de que Arnold Schwarzenegger para embarcar nesse projeto. Vale lembrar que Arnold Schwarzenegger disse que aceitaria estrelar nesse longa com uma condição: se o filme acrescentasse um time de soldados, uma equipe ao invés de ser apenas um ator contra o alienígena. Sob os comandos do diretor John McTurner, as filmagens iniciaram no México, em meio a uma selva densa, e toda a equipe teve de superar vários desafios durante as filmagens. Mas o maior dos desafios foi sem dúvidas a criação de um dos maiores símbolos da sétima arte: o Predador. Antes de ser trazido à vida por Kevin Peter Hall, o vilão homônimo do filme Predador original seria interpretado por Jean-Claude Van Damme. O design original do Predador era muito diferente do personagem que chegou aos cinemas e que a gente conhece, né? O monstro original parecia uma criatura réptil, desajeitada, com olhos grandes e músculos expostos. As gravações do jovem Van Damme filmando na selva mexicana mostram a versão toda vermelha do traje. Van Damme aparentemente estava descontente com esse papel no filme, com o figurino. Johnson disse que Van Damme estava saindo do barco de Bruxelas e que ele pensou que ia mostrar suas habilidades em artes marciais para o mundo nesse filme do Predador. Mas depois de vestir o traje, ficou claro que Van Damme não havia sido devidamente informado sobre o seu papel no filme. Van Damme chegou a dizer que odiou tudo aquilo. Johnson chegou a explicar ao jovem Van Damme que o traje era vermelho porque era um dispositivo de camuflagem e ele deveria ficar invisível por grande parte das filmagens, o que o deixou Van Damme ainda mais irritado ainda, porque ele pensou que poderia fazer suas artes marciais ou que poderia lutar com o Arnold Schwarzenegger, mas foi algo absolutamente impossível de ser feito. E por isso acabou sendo substituído por Kevin Peter Hall, com mais de 2 metros de altura e que emprestou ao Predador a sua estatura considerável. Van Damme então iria filmar Bloodsport, o sucesso de 1988, que lhe deu a oportunidade de mostrar seus talentos em artes marciais para o mundo. John McTurner estava no meio da sua filmagem no México quando a produção parou devido a problemas com o traje da criatura alienígena que havia sido construído pela Boss Film Studios. Embora o estúdio tenha se oposto ao design da criatura assinado por John McTurner e Joe Silver, reconhecendo que sua execução seria um pouco problemática, a empresa entregou conforme contratado. E como o estúdio havia previsto, o design, que parecia espetacular em forma de maquete, era quase impossível de ser realizado com um terno em tamanho real usado por um ator.
A configuração demorada era particularmente impraticável na densa selva mexicana. Shane Mahan, que era membro da equipe de filmagens, disse que o problema básico era que eles estavam em uma selva, sem palcos de som, sem cenários controlados, e eles precisavam de uma criatura que pudesse escalar, lutar e caminhar pela água e tudo mais que a gente vê pelo filme. O traje original simplesmente não se encaixava nos requisitos de ação. Além dos problemas, o traje foi construído especificamente para o Jean-Claude Van Damme, campeão mundial de karatê. E quando o fracasso do primeiro traje de O Predador interrompeu a produção, Arnold Schwarzenegger recomendou seu velho amigo do Exterminador do Futuro, Stan Winston, para projetar e construir um Predador totalmente novo. O tempo era curto para a equipe de Stan Winston entregar seu novo Predador. Houve muita pressão para fazer isso, porque a produção estava esperando um novo personagem para que eles pudessem começar a filmar novamente. Stan Winston se inspirou para o design do Predador em uma obra de arte no escritório de Joe Silver, uma pintura de um guerreiro Rastafari de outro mundo. Durante esse mesmo período, o filme Aliens foi lançado e Jim Cameron e Stan Winston estavam voando para o Japão para participar de um simpósio sobre o filme. Stan Winston disse, abre aspas, estávamos sentados um ao lado do outro no avião e eu estava desenhando o Predador. Jim Cameron de repente disse, sabe, eu sempre quis ver algo com mandíbulas. E eu disse, essa é uma boa ideia. E comecei a desenhar as agora famosas mandíbulas do Predador. E foi aí, entre a pintura Rastafari no escritório de Joe Silver e a ideia da mandíbula de Jim Cameron no avião, que surgiu uma das criaturas mais marcantes do cinema. O projeto final apresentava uma cabeça de inseto e presas que se estendiam das mandíbulas, mas era basicamente um humanoide, bem mais fácil de ser colocado em um ator. E como você sabe, Kevin Peter Hall atuou no traje de Predador que apresentava uma cabeça mecânica, com presas e mandíbulas móveis e um rosto totalmente animatrônico. As equipes de Stan Winston Studio trabalhavam 7 dias por semana para produzir vários trajes e cabeças dentro do seu curto cronograma de construção. Várias semanas de filmagens em tela verde em um palco de Los Angeles seguiram as filmagens de 3 meses no México, permitindo que os cineastas pegassem algumas das cenas de ação mais difíceis do Predador no ambiente controlado de um palco e depois compunham esses elementos em placas de localização. E foi assim que foi feito um dos principais personagens do cinema mundial, o Predador, que é uma definição do cinema dos anos 80 e de tudo que dominou o entretenimento desse período. O caldeirão comandado por Mac Turner misturou ação, guerra, ficção científica, terror e suspense em doses praticamente iguais. Adicione a essa combinação explosiva um monstro caçador extremamente inteligente, com um visual absolutamente icônico, um timaço de coadjuvantes encabeçados pelo eterno Carl Weathers e, por fim, coloque Arnold Schwarzenegger, já um astro consagrado na época, no auge, para estrelar e comandar essa equipe. Dele um charuto em quase todas as cenas do filme e uma arma enorme nas mãos e muitas frases de efeito. Havia alguma chance disso dar errado? Certamente que não, né? E aí, gostou do vídeo? Se gostou, deixa seu like aqui embaixo. E se não gostou, pode deixar o dislike também, não tem problema. Um forte abraço e até a próxima!